Tudo bem? Com licença, chegamos na sexta-feira cheia de missões, como temos intitulado durante esses meses todos que estamos fazendo a live. Hoje deixei para disparar o meu convite aqui nos grupos agora. Eu vou fazer isso agora. Tenho distribuído aqui em 3 grupos. O povo em geral foi. Você que é pastor, obreiro, vai receber nesse segundo o meu convite, certo? Mando também um convite para quem fala espanhol, porque também eles conseguem entender. Tenho mais 2 grupos aqui de pastores que vou colocar o convite também, para que entre comigo agora ao vivo aqui. Aonde é que está o outro grupo? Deixa eu ver. Estou usando o aplicativo web aqui no meu notebook. Bom, foram todos então os convites. Vamos fechar aqui agora o WhatsApp no computador. Vamos abrir o texto para a mensagem. E hoje, sexta-feira, dia 26, temos aqui preparado uma palavra no livro de... Que livro é? Livro de Colossenses. Você conhece o livro de Colossenses? Vamos ocupar muitos versículos hoje do livro de Colossenses, mas vai ser muito bom, muito importante se você puder me acompanhar para entender. O tema é: onde a tua fé está firmada nesta pandemia? Aonde é que você colocou a sua fé nesta pandemia? Ela tem que estar em algum lugar firme, seguro, e nós vamos descobrir pela palavra do Senhor aqui no livro de Colossenses. Vamos usar duas dúzias de textos de Colossenses. A vontade é assim, ler todo o livro de Colossenses, mas isso ficaria muito extenso. São 4 capítulos, mas vamos fazer assim tipo um apanhado, vamos fazer tipo uma seleção para falar dessa fé, aonde que você pode estar com a sua fé firmada, entendendo o livro de Colossenses, tá? Eu dividi o meu esboço aqui, que eu também vou publicar depois ele no meu blog. Primeiro, as atitudes de Paulo pelos Colossenses. A segunda, o conteúdo da oração de Paulo fala de amplitude. Eu quero que você veja o quanto é fantástico essa mensagem. Terceiro, nossa posição, aonde que é? Em Cristo. Aí tem várias expressões: nele, dele e em ele. E mais um capítulo: não podemos ser enganados. Assim então será a mensagem nesta linda sexta-feira de inverno, tá certo? Vou ajudar você a enxergar onde as pessoas estão firmadas com a sua fé nesta pandemia. Quem sabe você também vai dizer: opa, eu não sabia qual é a minha posição, aonde que eu estou me posicionado, e vou descobrir então aqui nesta live. Estas lives sempre são ao vivo, como o próprio nome diz, sempre será com a abundância da palavra de Deus. Não tem outro interesse a não ser entrar na sua casa, no seu lar, na sua cozinha, no seu quarto, na sua sala, aonde você estiver, com a palavra de Deus. Por isso, o meu ministério hoje se chama Púlpito na Net, porque essa é a mensagem que a gente quer transmitir como uma imagem e um som que vem do céu. Então eu não vou ler nenhum versículo assim no início, mas vamos ocupar Colossenses e você vai gostar dessa mensagem. Tenho certeza que você vai gostar e vai dizer: puxa vida, eu não tinha imaginado que tem essa situação, que a fé tem que estar baseada em algum lugar, firme em algum lugar, senão você vai ser levado pelo vento. Então, primeira coisa, vamos ver as atitudes de Paulo para com os Colossenses. Logo no versículo 1, versículo 2 do primeiro capítulo, nós vamos ver a tradicional saudação de Paulo para as pessoas que ele enviava essas cartas.
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, não foi por vontade do homem. E o irmão Timóteo, essa carta então, ela tem um remetente de duas pessoas, Paulo e Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Colossos é o nome da cidade para onde foi escrita então essa carta chamada Colossenses. E a saudação diz: graça e paz. Essa era a saudação especial de Paulo, tradicional, sempre ele cumprimentava dessa maneira. Hoje você pode dizer: Deus te abençoe, você pode dizer a paz do Senhor, a paz de Deus, só paz, só graça, graça e paz, enfim, você pode cumprimentar as pessoas do jeito que você quiser. Paulo tinha esse jeito então de dizer graça e paz. A vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Que saudação linda para uma carta. Paulo ora pelos colossenses, ele vai dizer isso no versículo que segue, no versículo 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Paulo, então, tinha essa alegria de orar pelas igrejas daquela atualidade, daquele conhecido mundo. Paulo não conhecia fisicamente os colossenses, ele vai falar isso no versículo 4, desde que ouvimos da vossa fé, veja, ele está afirmando que ele ouviu da fé dos colossenses em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, Paulo não conhecia ainda a cidade de Colossos, não havia estado lá presencialmente. Quem foi que levou o evangelho para a cidade de Colossos? Foi um personagem chamado Epáfras. É o que nós vamos encontrar em Colossenses 1,7. Epáfras foi quem levou o evangelho para os colossenses. Paulo menciona que eles tinham o que os colossenses tinham nessa primeira parte da mensagem. Versículo 5, capítulo 1. Por causa da esperança que vos está preservada no céu. Paulo fala isso e isso é muito importante. Todos nós também temos uma esperança que está preservada no céu. O arrebatamento da igreja, o nosso encontro com Jesus, a nossa morada no céu para toda a eternidade. Paulo está mencionando que os colossenses tinham essa esperança, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho. Aqui também Paulo menciona que eles estavam dando fruto e crescimento. Olha só que interessante isso aqui. No versículo 6, a continuação diz que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. O evangelho na tua vida, na minha vida, tem que produzir fruto e tem que ir em crescimento. Não podemos ficar numa rotina, não podemos retroceder e nem claudicar em várias filosofias, vários caminhos, muitas indecisões. Não, nós temos que crescer, estar firme em Cristo, ir avante, progredindo, crescendo na fé e no conhecimento. O evangelho, então, para os colossenses, estava produzindo fruto. E a minha pergunta é: o evangelho de Cristo está produzindo fruto na sua vida, na sua família? Ou seja, está tendo resultado? Está havendo conversões? As pessoas estão firmes aí na sua família junto com você? Ou tem alguns deslizes, ou tem algumas pessoas tropeçando, fracassando? Seria bom você compartilhar depois esta mensagem para dizer: olha, gente, a gente tem que estar produzindo fruto e crescendo dentro do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Talvez aconteça entre vós desde o dia que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Quantos aqui de vocês que me ouvem nessa ocasião entenderam exatamente o que é a graça de Deus? Entenderam exatamente o que é o evangelho de Cristo? Isso vai ser o miolo da nossa mensagem hoje. Entender o que é a graça, entender a nossa posição em Cristo, entender como que nós podemos ficar firme em plena pandemia, sem estar vacilando para nenhum lado, mas numa posição segura. Eu estou convencido, eu estou crescendo, eu estou seguro em Cristo. Essa vai ser então o centro dessa pregação nesta live.
Então, o versículo 6 vai dizer, Paulo menciona que eles entenderam a graça de Deus. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste. Uma coisa é ouvir e outra coisa é ouvir e entender a graça de Deus. É muito precioso isso. A fé vem pelo ouvir. A pessoa chega num culto ou mesmo numa conversa particular, você começa a falar da fé, começa a falar do evangelho, a pessoa começa a entender, começa a ouvir primeiro, logo começa a entender o que você está explicando e de repente se abre o entendimento e resplandece a luz do evangelho e a palavra vai lá no íntimo, lá no interior, e causa essa transformação que chamamos isso de novo nascimento, chamamos isso de salvação, quando a palavra de Deus ela ilumina o nosso entendimento e nós passamos a entender o que é a graça de Deus. Eu queria te convidar a não sair, não sei quanto tempo vou demorar, mas será muito abundante essa palavra, então eu peço com carinho, para que você entenda uma vez por todas como é a graça de Deus, porque nós vamos explicar e como é que você deve estar nesse momento de pandemia. E Paulo fala aqui na primeira parte da minha mensagem, que ele se tornou ministro, versículo 25 do capítulo 1, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Olha, vou ler de novo. Paulo diz, eu sou ministro, tá? Eu me transformei em ministro do evangelho, de acordo com a dispensação da parte de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Ele não foi selecionado pelo homem, ele não foi filho de pastor, ele não foi filho de apóstolo, ele não era, o seu avô não era pastor, como está acontecendo hoje, assim uma sequência hereditária, o vô, o pai, o filho, o neto. Não, ele teve um chamado direto, exclusivo da parte de Deus, que confiou a favor de vocês. Ele está falando para os colossenses. Eu também posso dizer o mesmo nessa noite, que Deus tem me dado palavras, confiado em mim, entregando para mim palavra, para eu entregar para vocês. Deus então está vendo a minha disposição, a minha vontade de fazer bem feito, de escrever tudo que eu vou falar, de gravar, de subir nos canais, nas plataformas, para que vocês possam ter esse pleno conhecimento da palavra de Deus. Então hoje a internet é uma ferramenta poderosa, você pode aprender de tudo, como fazer um vídeo, como você fazer uma ferramenta, como fazer móveis, como instalar qualquer coisa, mas o mais importante que eu acho da internet é como você aprender da palavra de Deus, e eu estou muito feliz porque você está do outro lado me ouvindo. Vamos começar a segunda parte dessa mensagem e vamos falar da oração que Paulo faz aos colossenses, e essa oração de Paulo contém uma coisa que eu vou chamar de amplitude. Eu quero que você veja tudo que ele vai falar aqui de amplo, de plenamente, de completo, de cheio. Olha só, capítulo 1 de Colossenses, versículo 9. Temos que transbordar, esse é o primeiro ponto. Orar por vós e de pedir que transbordeis. Aqui, transbordeis. 1. Em pleno conhecimento da sua vontade. 2. Em toda sabedoria. 3. E entendimento espiritual. Que oração especial que Paulo faz. Ele não quis ficar só para ele o conhecimento, só para ele a verdade, como tem algumas religiões, vamos chamar religiões de mistério, né? Que só os iluminados é que têm acesso a conhecimento, só os iniciados que podem, depois de fazer certos ritos, é que pode frequentar e vai ser desvendado os mistérios para ele. No Evangelho não tem iniciação, no Evangelho não tem mistério,
no Evangelho não tem essa questão de mistério que é só para os iluminados, como tem as religiões orientais e algumas religiões misteriosas que estão pelo mundo, e então só o iluminado que tem o domínio, a prerrogativa da verdade e etc. E ele se acha um semideus, um semissanto, uma autoridade sobre os demais. Isso no Evangelho não existe e não pode existir. Se você conhecer um pastor que está se jactando que ele é o santo, ele é o apóstolo, ele é o que dá a cobertura, ele é o que tem as rédeas, ele é que tem o conhecimento, esse pastor está fora do arco. Está fora da vontade do Senhor, porque o Evangelho é para todo o corpo, o Evangelho é para toda a igreja. Isso é o que você vai começar a escutar da minha boca a partir de agora, e isso é o que está dizendo a palavra do Senhor. Então Paulo ora pelos colossenses dizendo: eu quero que vocês transbordem. Não é somente que fiquem cheio, eu quero que vocês transbordem, que derramem. O que Paulo queria? Que eles transbordassem pleno conhecimento da sua vontade. Então você não vai dizer: eu não conheço muito, o meu conhecimento é limitado. Não, você pode ter um conhecimento pleno. Você pode ter um conhecimento que está transbordando, está derramando em toda a sabedoria. Você não apenas vai conhecer um capítulo, um versículo, uma parte, uma parábola, uma doutrina. Não, você vai conhecer toda a doutrina, todas as parábolas, todos os ensinamentos, toda a sabedoria. Por isso eu disse, aqui está falando de amplitude. Transbordar é amplitude. Toda sabedoria é amplitude, né? Pleno conhecimento, não é limitado. Deus tem pleno conhecimento para te dar. Fique comigo então ao vivo. Logo no versículo 10, estamos analisando o capítulo 1. Temos que viver para o Senhor, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu, olha, outra amplitude, inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. A fim de viverdes, foi o que eu coloquei, temos que viver para o Senhor, temos que viver para Cristo de modo digno do Senhor, como o Senhor se agrada, como o Senhor quer, como o Senhor deixou explícito na sua palavra a sua vontade. Temos que viver de modo digno do Senhor, não irresponsavelmente, não relaxadamente, não de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas viver como é digno do Senhor, para seu inteiro agrado. Então você não pode agradar o Senhor, por exemplo, só no domingo. Agrado o Senhor só quando tem uma reunião de culto. Agrado ao Senhor só quando estou ao vivo na live. Não, mesmo não tendo templo para você frequentar, você tem que ser de inteiro agrado do Senhor. Mesmo você não tendo muito dinheiro, você tem que continuar agradando ao Senhor. Mesmo que você agora tem que participar de cultos como esse, mensagens como essa pela internet, você tem que servir ao Senhor e agradar a Ele por completo, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Frutificando, não vai importar aqui a idade nem o tempo que você leva servindo ao Senhor, porque ainda a Bíblia diz assim, que na velhice dará fruto, se é o teu caso. Uma idade avançada, ainda você pode dar fruto. Se você é novo, você pode dar fruto com maior razão. Se você é novo na fé, aí sim que você vai dar muito fruto. Se você já tem metade da sua vida na fé, ainda assim você tem que continuar dando fruto, sempre, constantemente. O Senhor vem colher em ti
perfume, o Senhor vem colher em ti fruto, o Senhor vem colher em ti alegria, o Senhor vem colher em ti regozijo, o Senhor vem colher em ti, aleluia, esperança, vem colher em ti gratidão. Você vai continuar crescendo, dizendo: eu sou grato, eu sou feliz, eu tenho fé, eu estou crescendo, eu estou avançando, eu prossigo para o alvo, nada me detém, nada me entristece, nada me retém, nada me estorva. Eu vou continuar crescendo no pleno conhecimento de Deus. Colossenses 1:11, temos que ser fortalecidos, sendo fortalecido com todo o poder. Por isso que eu disse que esse capítulo aqui fala da amplitude, sendo fortalecidos com todo o poder, não com um pouco de poder, mas todo o poder, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Nós temos que ser fortalecidos com todo o poder. Você não precisa fazer academia para ser fortalecido. Você não precisa comer comida pesada, com bastante caloria, tipo feijoada, para ser fortalecido. Mocotó, não sei que coisa você come que te fortalece também, mas fortalece o teu físico. Você tem que ser fortalecido no teu espírito. Você tem que ser fortalecido na tua alma. Eu estou vigoroso, forte, eu tenho 51 anos, eu vou dizer, olha, eu tenho mais de 45 anos que eu sirvo ao Senhor, desde os meus 5 anos, ainda que eu nasci num berço evangélico, mas é dos 5 anos para cá que eu me lembro das minhas professoras, quando contava aquelas historinhas com flanelógrafo. Então, desde aquele tempo, eu estou servindo ao Senhor. Eu nunca estive desigrejado, eu não sei o que é desigrejado. E se você está desigrejado, hoje é a noite de você ser fortalecido e voltar a tomar as manceiras, voltar a tomar as rédeas da tua vida e dizer: essa pandemia, ela é muito perigosa, eu não vou ficar aqui vacilando não, eu vou me fortalecer no Senhor, eu vou orar mais, eu vou me consagrar mais, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou me alimentar da palavra. Eu estou dizendo desde a primeira live: deixa de ouvir notícia, deixa de ouvir televisão, ouça a palavra de Deus. Eu prego aqui 3 vezes por semana, mas eu também me alimento com pregações de outras pessoas. Eu estou todos os dias trabalhando com a Bíblia, então eu quero sempre estar fortalecido com todo o poder. Temos que permanecer na fé. Versículo 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha só, ele fala 2 vezes nessa carta que ele é ministro, e ele está dizendo: se vocês permaneceram firmes, alicerçados, firmes, então não deixa se mover, não deixa se afastar, não deixa a esperança cair, não deixa o ânimo cair, não deixa dizer: eu vou experimentar como é que é agora para ficar depressivo, eu quero ficar depressivo, eu vou usar roupa preta, não vou sorrir mais, eu quero ficar para ver. Não brinque com a depressão. Não brinque com o pecado, não brinque com desviar-se, não brinque com fogo. Fique firme, permaneça firme na fé. O diabo qualquer momento quer dar uma rasteira, quer passar a perna, mas nós estamos mais firmes agora na pandemia. A pandemia tem servido para isso. Ontem eu gravei um poema que eu escrevi em plena pandemia, e eu descobri que nós estamos em avivamento. Nós estamos fortes, nós estamos fortalecidos na palavra do Senhor. Se você tem se alimentado aqui nas lives que eu estou fazendo, você está se alimentando de alimento selecionado e vai, portanto, ser abençoado grandemente, poderosamente. Temos que ter forte convicção.
Olha só, agora eu vou mudar para o capítulo 2, versículo 2. Eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, vírgula, Cristo. Nós temos que ter essa convicção. Eu não sei falar, por exemplo, de coisas de guerra, de coisas de pescaria, eu não sei falar muito de marcas de carro, eu não sei falar dos planetas, eu não sei falar de muitos medicamentos, eu não sei falar de muitas coisas da política, mas uma coisa eu sei falar, e eu estou convicto que eu estou falando que é melhor do que política, que é melhor do que pescaria, que é melhor do que marcas de carro, que é melhor do que qualquer coisa, a palavra de Deus, e eu estou convencida e não me deixarei enganar, ser ludibriado, ser equivocado por alguém, enganado por alguém, jamais, porque nós temos essa plena convicção de entendimento, como diz Colossenses 2:2, para compreender plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Essa é a pergunta. Cristo. Cristo é o mistério de Deus. No Antigo Testamento, Cristo não tinha sido conhecido, não tinha sido revelado, estava escondido em Deus. Cristo se manifestou, mas não com esse nome. Ele se manifestava como o anjo do Senhor, por exemplo. Aquele que entrou na fornalha, aquele que foi ao encontro de Josué, enfim, há diferentes ocasiões que o anjo do Senhor se manifestou no Antigo Testamento, isso é chamado de teofania, mas logo que chega o Novo Testamento, então, aquilo que era mistério, aquilo que estava oculto no seio de Deus, no interior de Deus, no âmago de Deus, foi revelado. Cristo é o mistério revelado. Capítulo 3 agora, saltei para o 3, versículo 1 e 2, temos que buscar as coisas do céu. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, olha que interessante, que profundo, Cristo morreu, morreu, Cristo foi sepultado, sepultado, nós já fomos sepultados em vida? Sim, nós fomos sepultados no batismo. Por isso que tem que ser com muita água. O batismo correto é com muita água e o corpo tem que ficar submerso debaixo da água, porque é símbolo de sepultamento. Fomos sepultados com Cristo no batismo e ressuscitamos com Cristo no batismo também. Portanto, diz Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se já foste ressuscitado juntamente com Cristo, se você já foi batizado em águas, buscai as coisas lá do alto, as coisas lá de cima, as coisas lá do céu, onde Cristo vive. Aonde é que Cristo vive? Em Brasília? Não. Em São Paulo? Não. Em Rio de Janeiro? Não. Em Roma? Não. Cristo vive no céu. Jesus está no céu olhando para você nesse momento. Se você foi batizado, se você abandonou o mundo, morreu para o mundo, morreu para o pecado, morreu para a velha natureza, você não tem mais nada com essa vida antiga. Isso já passou, em Cristo tudo fez novo. Aí você foi batizado em águas, foi sepultado debaixo das águas e quando saiu das águas ressuscitou com Cristo. Se você já passou por esse processo todo de morrer, de aceitar a Cristo, de receber o perdão, de que o teu nome foi inscrito no livro da vida, foi batizado em águas por imersão como Jesus, então você só tem que pensar nas coisas que são lá do alto, nas coisas que são lá de cima. Você está pensando muito nas coisas da China, muito nas coisas do governo, muito nas coisas do auxílio emergencial, muito na economia. Não, hoje faça uma pausa sobre todas essas coisas, elas também existem, também são importantes, mas pense nas coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Jesus venceu, triunfou a morte, ressuscitou e está sentado à direita de Deus.
pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Aonde que estão os teus pensamentos? Aonde é que está o teu coração? Ah, meu coração está num dinheiro que eu tenho depósito a prazo, e comprei ouro, comprei dólar. O teu coração está ali? O meu coração está no investimento que eu fiz, e eu estou sempre analisando para ver se rendeu alguns dólares, algum dinheirinho, tal. É importante ter isso? É importante, mas o mais importante, pensai nas coisas lá do alto. Tem hora que eu fico pensando, imaginando o céu, aquelas ruas de ouro, aquela praça, o trono ali no centro, o rio da vida, a árvore da vida, tudo que está ali. É maravilhoso pensar que nós vamos morar ali para todo sempre, sem energia elétrica, a glória do Senhor iluminando aquela mansão, aquele céu enorme, gigante, que Jesus disse que na casa do pai dele tinha muitas moradas, e foi o próprio Deus que construiu esse lugar para nós irmos morar ali. Então concentre-se, coloque a tua mirada, coloque a tua mente nas coisas do céu. Tira um pouco a tua mente da pandemia, tira uma mente um pouco dos números, dos mortos e do Covid e da economia. Tira um pouco a tua mente, dê descanso para o teu coração, dê descanso para a tua mente. Pense em coisas maravilhosas, pense em coisas eternas. As coisas da terra são todas passageiras, tem a sua beleza, tem a sua durabilidade, tem a sua utilidade, produzem certo prazer, certa alegria, nos sustenta, nos protege, nos conduz, leva como um veículo, mas as coisas celestiais são superiores, são extras, são super extras, hiper extra. Assim que coloque a tua mente, é um convite, é um desejo, faça como Paulo. Olha só, nossa posição em Cristo. Aqui eu creio que vai dar umas afirmações bem forte para você entender. Capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou e nos trasladou. Ele nos libertou do império das trevas. Você estava no império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, você não está mais em trevas. Você não pertence mais a Satanás. Você não está mais no mundo. Você está fisicamente no mundo, mas você não é do mundo. Você está nessa terra, mas essa terra não exerce domínio sobre você. Você está numa terra cheia de demônios, mas os demônios não têm mais potestade sobre você, porque Jesus te libertou de tantas coisas, de tantas crendices, de coisas que você achava, de coisas que você confessava, de coisas que você fazia. Te libertou do pecado, te libertou da morte, te libertou das drogas, te libertou das orgias, das pornografias, das idolatrias, e te levou para um reino maravilhoso que é o seu evangelho. Diz aqui, capítulo 1, versículo 16, estamos falando de nossa posição em Cristo. Todas as coisas foram criadas por Ele, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, em Cristo, em Jesus, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Que maravilhoso! Se você quer ler alguma coisa mais, você pode ler 1 de João. Ali vai afirmar categoricamente que no princípio ele era o verbo, Jesus era o verbo, era a palavra, era a ação, e através dele foram criadas todas as coisas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus foi falando e foi acontecendo, foi aparecendo, foi surgindo pelo poder da sua palavra. Então, em Cristo Jesus, todas as coisas foram criadas nele, sobre a terra e no céu, as visíveis e as invisíveis. Versículo 17 ao 19, tudo se concentra nele. Isso aqui é maravilhoso. Ele é antes de todas as coisas. Quem? Cristo. Nele tudo subsiste. Quem? Cristo. Ele é a cabeça do corpo.
Quem? Cristo, a igreja. Ele é o princípio, ele é o princípio, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Como que pode ele ser o primogênito se tanta gente morreu primeiro do que ele? É que do modo que ele morreu, é o primogênito porque foi o único que morreu e ressuscitou. Os outros não ressuscitaram como Jesus ressuscitou e não morreram como Jesus morreu. Então, por isso, Paulo está dizendo, ele é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, ter o primeiro lugar, a preeminência, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Em Cristo Jesus reside toda a plenitude, toda a glória de Deus, todo o poder de Deus. O mistério de Deus está residindo em Cristo. Você precisa conhecer Cristo. Olha só, capítulo 1, versículo 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança de glória. Olha aqui, escute bem isso aqui. Por que você está aí preocupado que o templo está fechado? Você é a igreja. É você que é a igreja. O templo pode estar fechado e não sei quanto tempo vai ficar fechado, mas você tem que aprender a viver em Cristo. Não precisa de templo. Você nessa pandemia talvez vai demorar os templos a abrir. Deus está quebrando essa rotina de templo. Deus quebrou essa liturgia que tem o templo. Deus quebrou esses horários que tem o templo. Deus quebrou esse dia domingo que era como sagrado, que era como uma rotina, um praxe, um costume de ir para a igreja de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Deus quebrou tudo isso. Você está em Cristo. E ponto final. Se Cristo está em você, você está seguro, você está certo, você está bem. Você é a igreja. Louve ao Senhor, cante ao Senhor, faça o teu devocional em casa, faça a tua leitura bíblica, sirva ao Senhor em casa. Enquanto o templo está fechado, a igreja não está fechada, porque você é a igreja. Cristo em vós. Pronto. Ah, mas eu não tenho mais cobertura? Não importa. Ninguém precisa de cobertura de apóstolo. Ninguém precisa de cobertura de pastor, não. Nós estamos em Cristo. Cristo é a nossa cobertura. Cristo é o nosso cabeça. Por que colocar mais uma mão, mais uma cobertura sobre Cristo? Não existe isso. Cristo é a cobertura. Cristo é o cabeça. Nós estamos em Cristo. Vós estáis em Cristo. Nós não estamos no pastor. Nós não estamos no pastor presidente. Nós não estamos nos apóstolos. Agora tem uma onda de apóstolos. Nós não estamos nos apóstolos. Nossa fé não está no pastor. Nossa fé não está firme no templo. Nossa fé está firme em Cristo, aonde reside toda a plenitude da glória de Deus. Versículo 9 e 10 do capítulo 2. Porquanto nele habita, em Cristo, corporalmente toda a plenitude da divindade, ou da divindade, sim. Também nele estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Até os demônios estão sujeitos a ele, ao Senhor, a Cristo. É Cristo que controla tudo. Cristo controla o universo. Cristo controla a humanidade. Tudo está correndo de acordo com o seu propósito. A pandemia não é um acidente. A pandemia tem um propósito para quebrar essa rotina, porque você estava apenas religioso. Você estava frequentando a igreja por praxe. Você estava frequentando a casa do Senhor por hábito. Você estava indo como religioso. Ia como religioso, se dobrava o joelho como religioso, cantava como religioso. Recebia oração como religioso, passava na frente como religioso, obedecia o teu pastor como religioso, entregava as tuas ofertas como religioso, e agora que você não tem mais pastor,
Porque o que está acontecendo de errado é que os pastores querem fazer culto na live. Por que não faz sentado num sofá? Por que não tira aquela gravata? Por que não faz assim, como eu estou fazendo de camiseta aqui? Para que aquela indumentária? Para que ficar atrás da mesinha do púlpito? Aquilo ali é religião. Aquilo ali é sistema religioso. Né? Você estava acostumado com aquilo. Aquilo não existe mais. Deus eliminou aquilo. Agora o pastor vai fazer live, ele quer fazer culto online do jeito que ele fazia na igreja. Ainda coloca os obreiros sentados do lado, atrás dele, do mesmo jeito que um culto tradicional presencial. Já não existe mais isso. Você está em Cristo. Você está em Cristo e em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Pare de ficar esperando do pastor, é só se o pastor me chamar, é só se o pastor colocar a mão, é só se eu receber do pastor. Não, você faz parte do corpo, você é a igreja, você tem que ter autonomia. A religião foi te prendendo, foi te segurando, e eles foram exercendo autoridade sobre você, dominando você, e te amarraram com tradições humanas, e Deus sacudiu todas estas tradições humanas. Diz o versículo 11, capítulo 2, nele também foste circuncidado, não por intermédio de irmãos, não foi uma cirurgia com bisturi, não, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Cristo tirou de você esse coração de pedra. Cristo tirou de você esse coração endurecido. Cristo tirou de você esse coração trincado, esse coração contaminado, esse coração sujo. Cristo arrancou, fez uma cirurgia. Cristo arrancou essa velha natureza, esses pensamentos malignos que você tinha, esses desejos malignos que você tinha em Cristo. Ele arrancou. Agora você não é mais isso. Você não vive mais isso. Portanto, você não pode estar lutando, pastor, mas eu ainda estou lutando, não consigo ser liberto. Se afirme com Cristo, se agarre com Cristo. Quem sabe você ficou agarrado e correndo atrás de profeta? Tem uns profetas no Facebook aqui que eu duvido que eles estão profetizando. Eles estão ganhando dinheiro, eles estão profetizando coisas óbvias. Tem uns ali que só profetiza para a mulher. É uma profecia atrás do outro. É daqui a alguns dias vai acontecer. É daqui a alguns dias. Que é isso? Você está correndo atrás disso? Esses profetas não são profetas, são mentirosos. São mentirosos. A palavra é essa que eu estou falando aqui. Você já foi circuncidado. Você não tem mais acusação contra você. Você está em Cristo, escondido em Cristo, em Deus. E não há mais ninguém que possa te fazer o mal. Você tem que ter essa convicção. Eu estou em Cristo. Eu não sou do pastor. Eu não preciso de 4 paredes. Eu não preciso de uma mesinha do púlpito. Eu não preciso de uma cobertura. Eu preciso de Cristo. Eu estou em Cristo. Diz aí, capítulo 2, versículo 12... tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Pronto, eu já falei isso. Você foi sepultado juntamente com Cristo, ressuscitou com Cristo. Para que ficar ainda pensando besteira, falando besteira, correndo atrás do homem, correndo atrás da tradição? Olha, o último ponto aqui, esse talvez seria o mais forte ainda. Não podemos ser enganados. Abra bem o teu olho. Capítulo 2, versículo 4. Assim digo que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Tem muito pregador, tem muito pastor, tem muito apóstolo, tem muito bispo na televisão, nas lives e nos púlpitos que estão enganando o povo com raciocínio falazes, que é coisa dele, que ele diz que Deus mandou, que ele diz que teve visão.
Deus não deu visão, Deus não mandou, Ele está fazendo por conta. O interesse dele é só pegar o teu dinheiro. Eu vou te instruir aqui, já que não tem ceia na tua igreja, porque eu não estou a favor daquela ceia delivery, que o pastor vai mandar para você um cálicezinho e um pedacinho de pão. Não, você em Cristo pode pegar um pedacinho de pão com a tua esposa. Eu vou fazer isso essa semana com a minha esposa e vou até tirar foto e depois eu vou publicar a foto. Eu vou fazer essa ceia, eu e ela. Porque nós somos autoridade em Cristo, nós estamos em Cristo. Nós vamos ler sobre a ceia, nós vamos explicar sobre a ceia, nós vamos partir o pão, nós vamos tomar o vinho. E não fique, agora estou já um mês sem tomar ceia. Faça você a ceia na sua casa, homem. Você que é convertido, ainda demais que você é o obreiro, você pode muito bem, porque ninguém pode ostentar e dizer, eu tenho o monopólio da ceia do Senhor, eu sou pastor e só eu que posso fazer, só eu que posso casar, só eu que posso batizar. E os demais são tudo de categoria rasa, os demais são tudo membro só para ajudar a carregar o piano. É bem assim que está acontecendo. E o pastor faz aquele culto, faz aquele show, faz aquela mensagem exclusiva dele, faz aquele chamado, e o povo vem, entrega o envelope e faz uma campanha de 7 dias. Acabou a campanha de 7 dias, acabou. Em Cristo você não precisa fazer campanha. Cristo está em você, você está em Cristo. O versículo 8 vai dizer que nós não podemos ser enredados com filosofias. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Outro dia eu estava no setor comercial com a minha esposa. Eu estava dentro do carro, estacionado na beira da rua. Eu vi passar uma senhora de saia. Eu identifiquei ela como evangélica, e uma menina de calça, e o seu cabelo, ela era bem magrinha, menininha, e o seu cabelo batia quase abaixo da barriga da perna. Me deu uma pena tão grande. Coitada dessa menina, a dificuldade para uma menina tão magrinha, tão miudinha, carregar um cabelo tão comprido. Na Bíblia Jesus não condenava aqueles fariseus que lavavam as mãos, que lavavam o copo, que matavam os profeta, depois ia lá fazer monumento para eles, pintava o sepulcro de branco e por dentro estava cheio de osso de imundícia. Eles queriam sentar nos primeiros lugares na mesa, eles não caminhavam mais de 1.200 metros. Fariseu! Oravam nas praças para ser visto por todo mundo. É o que eu estou vendo hoje. Eu ouvi uma live de uma senhora, ela dizia, como que eu vou contratar uma crente para trabalhar na minha casa, se ela vai chegar com esse cabelo comprido agora em plena pandemia? Eu vou ter que mandar ela tomar um banho antes de ela me atender, e aí vai ficar com o cabelo molhado. Cabelo é muito grande, isso está escandalizando, está assustando as pessoas que não conhecem a Cristo. Não, a Bíblia não diz que o cabelo tem que ser nesse tamanho. A Bíblia só fala em cabelo crescido para a mulher, mas não diz o tamanho. Então é tradição humana. Cuidado que ninguém vos enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens. Isso diz para você conferir em Colossenses 2,8. Tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, usar gravata é tradição do homem. Cantar 3 hinos sentado é tradição do homem. Orar virado para a porta é tradição do homem. Sentar só os obreiros no púlpito é tradição do homem. Deixar esse cabelão arrastando parece que vai ter mais santidade. Não tem mais santidade com esse cabelo tão comprido. É tradição do homem. Cuidado para que ninguém te enrede. Você está em Cristo, você é livre, você nasceu de novo. Você não depende, você é autônomo. Você tem conhecimento da verdade e sabe o que eu estou dizendo.
16, não podemos aceitar juízes dizendo o que está certo e o que está errado. É o que vai vir agora. Colossenses 2, 16, 17. Você está se ofendendo com o que eu estou dizendo? Espero que não. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou do dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Então tem uma igreja por aí que se preocupa tanto com o sábado, e o tema para eles é sábado, e isso era apenas uma sombra. O nosso sábado é Cristo, e eu posso servir ao Senhor, não precisa ser no domingo. Hoje é sexta, posso servir ao Senhor hoje, amanhã é sábado, pode ser amanhã, pode ser no domingo, pode ser na segunda, mas você está acostumado com a tradição, que tem que ser domingo, que tem que ser o primeiro domingo, que tem que ser a ceia só dada pelo pastor. Ora, e o pastor quando manda aquele irmão levar para o enfermo, que o enfermo come lá no hospital sozinho, aquele pão e aquele vinho? Não precisa ter uma multidão, você pode fazer como família, você está em Cristo. Não podemos aceitar que juízes dizendo o que está certo e o que está errado. Quem vai dizer o que está certo e está errado é a palavra. Agora diz, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e da bebida, né? Mas tem pastores aí julgando. Você não pode comer carne de porco, você não pode comer, você não pode tomar vinho. Mas a Bíblia está dizendo ali, o próprio Paulo recomendou dar vinho para Timóteo, não dado a muito vinho. Aí você entra em conflito com a tua corporação, com o teu clero, aí, a tua convenção, porque foi uma tradição que vocês humanamente colocaram, e proíbe o uso da barba. Todas as vezes que venho fazer live aqui, eu faço a minha barba. Mas por que Deus colocou tanta barba em mim? É uma questão de hormônio. Então se um dia aparecer de barba, e barba preta ou barba branca, eu não estou em pecado. Eu estou em Cristo, e em Cristo eu estou livre. Eu não posso carregar um jugo. Tem muitas pessoas, muitos pregadores, muitos pastores que colocam o jugo sobre os demais, mas ele não vive esse jugo. Ele quer controlar o que as irmãs vão se vestir, e como elas vão se adornar, e como elas vão cuidar do seu cabelo, mas isso é só para os leigos, isso é só para os membros da sua família. Tem outra lei, tem outra disposição. Então alguma coisa está errada. Não precisamos de um árbitro na nossa vida, é o que está dizendo a Bíblia, Colossenses 2:18. Olha só, você precisa ler isso em casa. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum e na sua mente carnal. Você quer ter um árbitro? Você está com saudade do árbitro? Tem uns árbitros nas igrejas aí, que você não pode chegar perto do árbitro. Ele é o árbitro, ele é o presidente. Para falar com ele, só se agendar. E aí ele está com medo da pandemia, também não está agendando. Aí também não está fazendo visita particular, porque o rebanho é muito grande, porque não tem esse hábito de fazer visita. E a função do pastor é cuidar a ovelha, é visitar a ovelha, é deixar a ovelha se aproximar dele. Eu estou falando o que eu conheço, o que eu sei, o que eu vivi. Pastores, presidente que tem que pedir autorização para conversar. Senão ele dá um jeitinho de escapar, um jeitinho de adiar, um jeitinho de ir postergando, e não conversa com qualquer que precisa conversar com ele. Então ele ficou árbitro. O campo de futebol tem árbitro, a igreja não tem árbitro. Não tem árbitro. Não pode, a fé não tem árbitro. Ninguém pode pegar um apito e pitar, você vai ganhar cartão vermelho. Muitos mataram os seus membros com cartão vermelho sendo árbitro. Você cortou cabelo, cartão vermelho para você, fora. Você foi ali no cinema, cartão vermelho para ele, fora. Você foi na praia, cartão vermelho para ele, fora.
muitas pessoas do século passado, isso foi coisa do século passado, que estão desviados ou já morreram, e você foi o culpado, o pastor que deu um de árbitro e apresentou o cartão vermelho. Você é pastor, você tem que ajudar as tuas ovelhas, e todas as tuas ovelhas fazem parte do corpo de Cristo, e você deveria ser igual que elas. Não há hierarquia no corpo, somos todo o corpo e Cristo é a cabeça. Não há cobertura sobre a cabeça, Cristo é sobre nós todos e ponto final. Não precisa mais alguém sobre Cristo. Estamos chegando ao final. Colossenses capítulo 3, versículo 15 e 16, com isso eu termino. Sejamos igreja mutuamente. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Quem é o árbitro no meu coração? Quem é que pita? Quem é que manda? Quem é que diz? Quem é que manda parar? Quem é que manda avançar? A paz de Cristo no meu coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A paz de Cristo seja o teu árbitro. Pronto, viva tranquilo, durma tranquilo, faça a tua vida tranquila, porque Cristo é o árbitro, a paz de Cristo é o árbitro do teu coração. Tá certo? Também fostes chamados em um só corpo, sede agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Muita palavra de Cristo habitando dentro do teu coração, na tua mente, nos teus poros, nos teus pensamentos, cheio da palavra de Deus. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Olha só, não precisa o pastor, você pode aconselhar o teu irmão, você pode orar pelo teu irmão, você pode mandar uma oferta para o teu irmão. Seja igreja. Eu estou pedindo nestas lives de sexta-feira que você me ajude, que você envie a sua oferta. Agora você não precisa mais, esse dinheiro está guardado, você tem que dar a tua oferta onde você se alimenta. Você está se alimentando comigo aqui da palavra de Deus, então eu estou pedindo a sua contribuição. Logo, logo nós vamos revelar um grande projeto missionário e vamos precisar da tua ajuda. Então, se aconselhe mutuamente, ore mutuamente, fale mutuamente, vivam mutuamente. Seja corpo, seja igreja, não fique preocupado com o templo. Você não é religioso, você é a igreja. Você não precisa do sistema religioso, você precisa de Cristo. Você não deve estar firme no sistema religioso, sentindo saudade do templo, sentindo saudade do púlpito, sentindo saudade da campanha, sentindo saudade da liturgia, sentindo saudade do clero. Você tem que ser Cristo, continuar vivendo com Cristo em toda circunstância, em todos os momentos da tua vida. Eu quero orar nesse momento. Vamos colocar um fundo aqui para nós orarmos por você nesta noite. Amado Deus, eu oro depois de termos comentado tantos versículos aqui de Colossenses. Meu Deus, tem muita gente aérea, muita gente vagando, muita gente indecisa, muita gente em conflito, muita gente triste, muita gente sentindo a falta do templo, do pastor, da autoridade, da cobertura, e achando que não pode viver assim, achando que não pode decidir assim. Precisa de um árbitro, precisa de um juiz, precisa de uma regra, precisa de uma corrente, precisa de uma cadeia, sei lá, precisa de um sistema. E tu não é sistema, Senhor, tu não é regra, tu é vida, tu é plenitude, tu é vida abundante. Tu é vida abundante, Senhor. Nós estamos escondidos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós somos nova criatura.
Não precisamos cobertura do homem. As coberturas do homem falham, tropeçam, caem, os homens morrem, os homens mentem, os homens mudam, os homens são cambiáveis, mutáveis, mas tu permanece para sempre, Deus. Senhor, ensina-nós, sermos igreja em plena pandemia, que a nossa fé não esteja firmada lá no templo, nas quatro paredes, nas colunas, que a nossa fé não esteja firmada no que o pastor disse, e agora o pastor não está dizendo, e agora o pastor não está fazendo live, não está fazendo visita. Nós vamos continuar firme. Nós somos autônomos, nós somos livres, nós somos transportados do mundo das trevas para o teu reino maravilhoso. Não precisamos que alguém nos empurre, que alguém nos segure, que alguém nos leve, que alguém nos puxe, que alguém nos induza, que alguém administre a nossa fé. Não, nós estamos em Cristo, pronto, é suficiente. É suficiente. Vamos nos encher de todo conhecimento, vamos nos encher de toda a plenitude, vamos crescer, vamos frutificar, vamos estar solidificados. O homem vai cair, o homem vai deixar de existir, mas Cristo não. Eu vou entregar tudo a Cristo, a minha vida é de Cristo, a minha esperança é em Cristo, a minha expectativa é Cristo, o meu sonho é Cristo, o meu desejo é Cristo, a minha igreja, o meu corpo, aleluia, a minha cabeça é Cristo. As demais coisas são vulneráveis, são passageiras, são erradeiras, são finitas, Senhor, mas tu permanece eterno, grande e maravilhoso. Em nome de Jesus, eu orei e eu te abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Eu vou pedir 4C, como faço toda sexta. Primeiro C, não sei se desse lado fica melhor, C de curtir, C de comentar, C de compartilhar e C de contribuir, tá bom? Você tem uma oferta, Deus tocou no teu coração, você sentiu de fazer isso, então me chame no privado, adiciona meu WhatsApp, eu vou dar de novo, 41 é o DDD, 91 96 72 64, me chama depois e diz: pastor, eu quero te abençoar com uma oferta, eu estou servindo ao Senhor em casa, e eu estou em plena pandemia, e eu estou em Cristo, e eu quero te abençoar, tá certo? Não fique com saudade da tradição, da religião, do sistema, não, fique firme com Jesus, continue crescendo, que Deus vai te usar muito. Até segunda-feira então, com mais um tema de primeira para você. Um final de semana abençoado, um domingo cheio de alegria, juntamente com os teus seres queridos, tá bom? Receba o meu abraço em nome de Jesus.